Olá meus amigos criadores, bem-vindos ao Canaril Santos Costa. Hoje iremos continuar a falar sobre protetores hepáticos, enfermidades hepáticas e profilaxia das mesmas. Não percam e assistam até ao fim, onde falarei sobre as formas de prevenção e tratamento sempre que se depararem com aves que apresentem problemas hepáticos. Por isso, deixem o vosso like, comentem, subscrevam o canal e divulguem o vídeo nas vossas redes sociais para que este chegue ao maior número possível de criadores que tenham aves com este tipo de problemas. Não percam ainda e participem nas lives que têm sido efetuadas aqui no canal, onde todos os criadores participantes partilham os seus conhecimentos. Protetores hepáticos e enfermidades hepáticas, parte 2. Origem dos problemas hepáticos. O fígado é um órgão que, devido à sua função, tem de ser forte e estar sempre em boas condições, por forma a conseguir metabolizar uma quantidade muito elevada de substâncias tóxicas sem sofrer qualquer tipo de alteração. Com efeito, existem certas condições orgânicas que podem provocar uma degeneração ou saturação da sua funcionalidade, dando lugar a um mau funcionamento ou a uma perda de capacidade para eliminar essas substâncias tóxicas. Os sistemas atuais de criação e de manutenção nos nossos aviários permitem que se desenvolvam algumas circunstâncias as quais favorecem o aparecimento de problemas hepáticos numa maior percentagem do que se vê com os sistemas de criação tradicional. Assim, podemos apontar algumas das principais causas. Alimentação altamente energética. As misturas de sementes e as papas de criação e manutenção permitem suprir as altas necessidades nutricionais das nossas aves. A sua combinação errónea ou a suplementação destes alimentos de forma excessiva podem conduzir a uma sobrecarga hepática que irá conduzir a uma progressiva degeneração da atividade do fígado. Micotoxinas. São as substâncias tóxicas produzidas por algum tipo de elementos existentes nos alimentos que colocamos à disposição das aves. A umidade, a temperatura e ainda a presença de material orgânico favorecem o desenvolvimento deste tipo de fungos e a libertação de substâncias tóxicas no organismo das aves. Estas substâncias tóxicas terão de ser inativadas pelo fígado, forçando assim a sua atividade. Ciclos de criação. O aumento do tempo das criações e o aumento de posturas provoca o aumento do esforço hepático, diminuindo dessa forma a sua normal funcionalidade. Aumento da quantidade de aves no plantel. Na atualidade, os aviários contam com cada vez mais aves, o que provoca um número elevado por unidade de superfície, dificultando as tarefas de limpeza e desinfecção, favorecendo o desenvolvimento de patógenos oportunistas e, por conseguinte, a transmissão de enfermidades. Imunossupressão. Os períodos de criação prolongados, o aumento da quantidade de aves num plantel, o uso excessivo de produtos químicos, a falta de uma limpeza correta e frequente das instalações e a ida das aves a várias posições ornitológicas, entre outros fatores, provocam o abaixamento das defesas, debilitando o organismo destas, incluindo o fígado entre os órgãos mais afetados. Administração de fármacos sem prescrição médica. Os famosos programas de prevenção de certas enfermidades antes da época de criação têm potenciado a administração de fármacos e os metabólitos produzidos por essas substâncias químicas têm de ser eliminados pelo fígado. Corantes artificiais. Os corantes administrados às aves têm, normalmente na sua composição, fórmulas de fabrico que microencapsulam princípios ativos para evitar uma sobrecarga hepática, mas ainda assim têm de ser metabolizados e eliminados pelo fígado, sendo mais um esforço a ter em conta. Todos estes fatores fazem com que o fígado trabalhe acima do normal, desde que se inicia a preparação dos progenitores no inverno até ao término da muda nos princípios do outono, não deixando tempo para que este órgão descanse e se recupere. Os fatores enumerados por si só não seriam suficientes para sobrecarregar o fígado.
mas a sua combinação e a falta de controle sobre os mesmos podem provocar um déficit de funcionalidade de tal forma que as aves não se apresentem em condições para a época de criação ou, no pior dos casos, que morram. Insuficiência hepática associada à nutrição. Quando nos deparamos com uma alteração no fígado das aves, é normal relacionar essa situação a uma enfermidade infecciosa, do tipo a toxoplasmose, já que irá ocorrer uma infecção direta do fígado, ocorrendo ainda outros sintomas secundários facilmente identificáveis. É possível observar um escurecimento do fígado e a sua dilatação, diarreias mais ou menos pronunciadas, anorexia, abatimento e separação da plumagem da ave. A verdadeira dificuldade está em efetuar uma prevenção, detecção e controle dessas alterações, as quais se desenvolvem de forma crónica e que provocam mais perdas nos nossos aviários que os processos de origem infecciosa. A degeneração hepática surgida como consequência de uma alimentação altamente energética e de um sobreesforço metabólico durante as criações não se consegue observar de forma simples, no decorrer dos primeiros dias da enfermidade. Para começar, uma saturação da capacidade funcional do fígado vai propiciar uma acumulação de gordura e de substâncias tóxicas na sua estrutura interna. O fígado fica com uma aparência amarelada. Como os criadores estão habituados a relacionar uma alteração hepática com uma mancha escura nessa zona, no abdômen, à primeira vista a ave não demonstrará qualquer alteração. O criador irá considerar que está tudo normal. Se esta situação for acompanhada por uma camada elevada de gordura na zona do abdômen, originada também pela incapacidade do fígado de metabolizar e utilizar esses nutrientes, o criador ainda fica mais confiante, pois irá considerar que a ave terá reservas suficientes de gordura e que o seu estado é excelente. Nesta fase, estaremos no estágio inicial da enfermidade, e neste momento a perda de funcionalidade do fígado já está patente. O fígado gordo é um dos transtornos metabólicos mais frequentes nas fêmeas reprodutoras e a sua origem está relacionada com vários fatores, entre os quais um elevado número de posturas, micotoxinas presentes nos alimentos, desequilíbrios nutricionais, excessiva suplementação energética, alterações hormonais e ainda fatores de predisposição genética. Nem sempre é necessário haver uma presença excessiva de gordura no abdômen ou no fígado para que se produza esta síndrome. Em alguns casos, como a presença de micotoxinas nos alimentos, irá-se produzir uma alteração da função hepática, facilitando a acumulação da gordura. Quando nos deparamos com uma ave no estágio final da enfermidade, a parede das células hepáticas rompem-se, o que dá origem a hemorragias internas no fígado. Nesta fase, já é possível observar uma dilatação hepática e um escurecimento externo devido às hemorragias. Infelizmente, nesta fase, a funcionalidade do fígado já estará tão danificada que as aves normalmente não recuperam mais. E mesmo que seja efetuado um tratamento adequado e as aves sobrevivam, dificilmente irão ter uma época de reprodução normal. Daí, ser extremamente importante que o criador efetue uma prevenção adequada para proteger a funcionalidade hepática. E é a partir daqui que ao longo dos anos foram surgindo planos de prevenção e teorias erradas sobre a eficácia de alguns protetores hepáticos, quando na realidade o problema começa no momento da aplicação do produto e não pela efetividade desses mesmos produtos. Planos terapêuticos nos aviários. Quando um criador pretende implementar um plano de prevenção para evitar as alterações hepáticas, deve diferenciar dois conceitos distintos: a alteração aguda provocada por agentes infecciosos e a alteração hepática crónica devido a uma saturação energética ou a uma acumulação de toxinas. E a menos que consigamos diagnosticar uma causa da outra, dificilmente poderemos salvaguardar a funcionalidade do fígado das aves. Muitas vezes, devido a um mau planeamento, uma informação errada dada por outro criador ou até mesmo pelo veterinário, caímos no erro de fazer o mesmo manejo profilático para ambas as situações.
Isto vem no seguimento do que foi falado no início do vídeo, onde tem de existir uma distinção entre uma simples ave de companhia e uma ave de exploração reprodutiva. Nas aves reprodutoras, os programas de proteção hepática têm sido muito estudados nos últimos anos. Esses estudos concluem que os resultados no uso de substâncias com efeito hepatoprotetor em aves reprodutoras é limitado, e os únicos resultados eficientes foram obtidos administrando substâncias lipotrópicas. Daí que as composições nutricionais para proteger o fígado das nossas aves se baseiam em vitaminas do grupo B, especialmente vitamina B12, metionina e colina. A colina é um aditivo nutricional que se enquadra dentro do grupo das vitaminas. As suas principais funções são a formação de acetilcolina, que atua como um neurotransmissor e contribui para ajudar nas contrações do oviduto durante a postura, a síntese de fosfolipídios. Intervém no metabolismo de metionina, que é o primeiro aminoácido limitante em aves, e ainda intervém no metabolismo mineral. Devido às suas múltiplas funções, hoje em dia a colina é o principal componente dos protetores hepáticos fabricados para aves reprodutoras. Os seus benefícios principais se observam na melhoria das contrações dos ovidutos durante a postura, um tamanho maior nas posturas e na uniformidade dos ovos, melhor digestão dos alimentos altamente energéticos e uma maior capacidade para as aves realizarem posturas. Nas aves jovens, melhora a taxa de crescimento por aumentar a eficiência do aproveitamento dos alimentos ingeridos. É muito importante saber selecionar um bom protetor hepático, bem como iremos utilizar ao longo do ano. Devemos sempre ter em consideração que, com os sistemas atuais de criação, o fígado das nossas aves trabalha a um ritmo muito elevado durante a maior parte do tempo. Um tratamento pontual não irá recuperar o órgão, pelo que apenas tratamentos contínuos, que mantenham a funcionalidade hepática e evitem a saturação da sua capacidade, serão eficazes na proteção do fígado. Estes tratamentos regulares também nos trará benefícios no controle das micotoxinas presentes nos alimentos, devido à sua atividade de conjugação e eliminação destas substâncias tóxicas. Poderemos dividir em 4 as recomendações de uso dos protetores hepáticos. Primeiro, utilizar os protetores hepáticos de forma continuada ao longo do ano para eliminar de forma regular os metabólitos e substâncias tóxicas que poderão se acumular no fígado, evitando assim a sua saturação. Em aves de pequeno porte, recomenda-se a sua administração entre 4 a 6 dias por mês, mas não em dias consecutivos. Segundo, administrar o produto em doses média ou altas durante um período de 7 a 14 dias consecutivos, a quando da preparação das aves reprodutoras para a criação. Assim, conseguiremos reforçar a sua atividade e preparar o fígado para um período em que irá sofrer uma carga metabólica elevada e constante. Este protocolo está especialmente recomendado para as fêmeas reprodutoras. De qualquer forma, nos machos também iremos conseguir uma melhoria considerável na reprodução, uma vez que, devido às suas propriedades lipotrópicas, serão eliminadas as gorduras acumuladas durante o inverno, melhorando assim a taxa de ovos fertilizados. Terceiro, administrar o produto em doses média ou altas durante 7 dias, nas fases do ano onde consideremos que o fígado foi sujeito a um esforço extra, como, por exemplo, no final das criações, no final da muda, depois de um período de alimentação com sementes de qualidade duvidosa, depois de um tratamento antibiótico prolongado, etc. Quarto, administrar o produto com doses altas durante 7 a 10 dias nas aves que apresentem uma sintomatologia de degeneração hepática ou inflamação aguda secundária a um processo infeccioso. As doses e duração dos tratamentos deverão ser prescritas por um veterinário em função da sintomatologia clínica e do estado orgânico das aves. Espero que os vídeos sejam úteis na análise às vossas aves. Não se esqueçam de deixar o vosso like, de subscrever o canal e de partilharem nas vossas redes sociais. Participem ainda nos diretos que têm sido efetuados aqui no canal, onde todas as opiniões, dúvidas e questões são ouvidas.
Excelentes mudas ou criações a todos os amigos criadores. Um forte abraço.